tô gravando ali no OBS também. Fica meio pesadinho o PC, mas faz parte. Bom, gente, então o que eu aprontei pra vocês hoje? Aprontei no bom sentido, né? Voltar aqui em atividades. Vamos aqui no material. O material que foi disponibilizado, então, é particionamento de unidade de armazenamento. Agora vai ser pelo terminal Linux, tá? Vocês fizeram lá pelo Gparted, né? Viram lá como é que a gente faz pelo Windows também. A gente viu lá quando a gente tem uma tabela de partição do tipo MBR ou MS-DOS, a gente tem uma limitação quanto às partições primárias. A gente viu o que é partição primária, o que é uma partição estendida. Nós vimos o que é uma partição dentro de uma partição estendida, que a gente não pode utilizar diretamente a partição estendida. Nós temos as partições lógicas, porque no sistema MBR ele é bastante arcaico, né? Então foi designado apenas 2 bits para a criação de partição lá nos anos 80. Então a gente só conseguia ter 4 partições. E aí uma forma de remediar essa limitação, criou-se então a possibilidade de criar então uma partição estendida, e dentro dessa partição estendida criarmos então mais partições, né, que são as partições lógicas. Depois a gente tem também a tabela de partições do tipo GPT, que acabou então removendo essa limitação do MBR, né? Então o GPT ele permite que a gente tenha aí uma infinidade de partições primárias, né? E não tem mais esse conceito de partição estendida e lógica, né? Então quando a gente pega e vai utilizar um disco rígido, seja pela primeira vez ou a gente queira fazer alguma modificação da tabela de particionamento, a gente já tem que ver essa questão. Lembrando que ainda o sistema MBR ele é compatível com computadores antigos, né? E a tabela de partição do tipo GPT não é compatível, é compatível mais com os computadores mais novos, né? Bom, então nesse material que eu estou mostrando para vocês aqui tem todo o passo a passo, é só isso aqui, tá? Não é aquele monte de slide que vocês estão acostumados a ver. Então isso aqui é bem um guia mesmo que tem aqui para vocês, tá? E nesse guia aqui é o que a gente vai fazer hoje, seguindo ele mais ou menos, tá? Não exatamente como ele está aqui, e até eu vou mostrar algumas coisinhas a mais aqui nesse encontro, mas ele é o básico, ele é o suficiente para vocês se guiarem aí e conseguirem fazer qualquer atividade. Inclusive, falando nela, na atividade, vai entrar agora às 9, a atividadezinha relacionada a essa aula, tá? Então vai entrar agora às 9 horas, aqui está programado, ó. Vai entrar para vocês, tá? Vamos lá então. Então o que eu fiz aqui? Vou mostrar aqui minha máquina para vocês. Aqui está o meu VirtualBox. E eu clonei um sistema operacional, né? Eu tenho um Linux aqui instalado, um Ubuntu versão 16.04 instalado aqui. Pode ser em qualquer versão, tá, gente? Ah, eu estou usando a 14.04 porque, vamos supor lá, porque o meu computador não está rodando direito. Pode ser na 14.04. Ah, eu estou usando o Linux Server porque meu computador é muito, muito, muito lento e não está rodando nem interface gráfica. Pode ser. Agora vocês viram como a gente instala o Linux Server, né? Pode ser Linux Server também, tá? Não precisa ser versão desktop para fazer essa atividade aqui. Tudo bem? Então o que eu vou fazer? Eu vou mostrar um pouquinho dessa máquina para vocês, para a gente ver como é que ela tá. Aqui a gente vai em armazenamento e a gente vê que a gente tem um drive ótico aqui. Dá para ver bem aí, pessoal? Como é que vocês estão enxergando bem essa telinha aqui que eu abri? Se alguém estiver vendo pelo celular, estiver muito pequeno, eu dou um zoom aqui, tá? Então, gente, aqui ó, em controlador IDE, depois vocês vão ver lá em manutenção de computadores, que vocês provavelmente eu vou ministrar a disciplina no terceiro ano para vocês, que a gente vai ver o que é uma controladora IDE, o que é uma controladora SATA, o que é um barramento IDE, barramento SATA, barramento PCI, barramento PCI Express. Enfim, a gente vai ver um monte de coisa relacionada a isso, mas por enquanto agora a gente vai se deter ao software, tá? Mas só mostrando um pouquinho da estrutura da nossa máquina virtual em si. A gente tem uma controladora IDE e um drive ótico, né? Que é um drive de CD, drive de DVD, que a gente já conhece. Na controladora SATA, aqui a gente tem um disco rígido,
né? A gente pode criar outros discos rígidos aqui no VirtualBox, tanto IDE quanto SATA. Eu sempre recomendo que vocês criem como SATA, tá? Por quê? Porque o VirtualBox, aqui na estrutura dele, quando ele vai dar um boot, ele primeiro vai realizar a leitura da controladora IDE. E se vocês adicionarem um disco rígido sem sistema instalado, ele não vai mais carregar o Linux de vocês, que está na controladora SATA. No meu caso, que está na controladora SATA. Tá? Então é interessante que, se vocês adicionarem mais discos rígidos, já adicionem naquela controladora a qual já tem aquele disco rígido de vocês, aquele disco rígido que tem o Linux instalado. Tá? Então, por exemplo, é o que eu vou fazer agora. Eu vou adicionar um disco rígido nessa máquina. Primeiro eu vou ligar ela para mostrar para vocês, antes de adicionar, para vocês verem como é que está essa máquina, tá? Então, eu vou dar um duplo clique nela aqui. Ela vai demorar um pouquinho para ligar, porque meu computador também não é tão rápido, né? Deixa eu fechar essa caixa de diálogo aqui. Então, vocês não precisam utilizar sistema operacional na última versão. Estou usando o Ubuntu 21, versão 21. Não, vocês podem usar as versões mais antigas, que para as nossas atividades é o suficiente, tá? A versão 14.04. Aqui no caso eu estou usando a 16.04, mas eu poderia estar utilizando a 14.04. Até ele rodaria mais rápido. Tá, gente? Então, para ter uma melhor performance no computador de vocês, utilizem as versões mais antigas. Eu já mostrei em vídeo ali como é que a gente faz para baixar as versões legadas, né? As versões anteriores do Ubuntu. Tá? E vocês podem usar como referência o próprio Ubuntu para evitar assim qualquer impasse. Aí vocês já vão, como os vídeos, né, os nossos encontros, o que eu demonstro aqui é no Ubuntu, então vocês podem ver diretamente aqui, instalar diretamente o Ubuntu. Então não está carregando esse sistema, está demorado, na verdade. Deixa eu ver se está lendo o disco rígido. Parece que não. Essa máquina foi clonada, eu não testei ela. Será que ela vai abrir? Olhem só como é demorado, até na minha máquina, né? Ué, agora sim. Geralmente não demorava tanto assim, mas eu acho que é por causa do que eu estou usando a gravação no OBS ali, e ele suga um pouquinho de processamento da minha máquina. Então, usar a senha, nossa senha padrão aqui, que é aluno mesmo. Se caso não tiver ruim para enxergar alguma coisa aí, vocês me avisem, tá? Isso aí. Então tá aí a área de trabalho do sistema. Então eu vou dar um Ctrl Alt mais Stage Tattoo para abrir o terminal. Pronto, estamos com o terminal aqui. Dá para enxergar bem aí, né? A letrinha não está tão pequena. Então, o que eu vou mostrar para vocês? Vou mostrar o que a gente tem de disco rígido aqui nesse computador e o que a gente tem de partição, tá? Para isso, primeiro eu vou usar o comando sudo para já ficar como administrador do sistema. Entro com a senha aluno. Muito bem, agora eu estou como administrador ali, ó. Depois do nome aluno aparece uma hashtag. Agora então eu quero exibir quais são as partições que eu tenho e onde elas estão montadas. Então eu uso o comando df espaço "-h". "-h" é de Hillman, para mostrar em megabytes ou gigabytes as partições, tá? Então aqui, gente, ó, nós temos apenas um disco rígido. Como é que eu sei disso? Porque aqui, ó, aparece apenas SDA, tá? Se tivesse um segundo disco rígido, nós teríamos SDB. Se tivéssemos um terceiro disco rígido, aparecia SDC também. A gente não tem aqui, pelo menos montado aqui no computador,
a gente não tem nenhum disco rígido, além do SDA, do disco rígido padrão. Neste disco rígido, apenas este que a gente tem, nós temos várias partições, que são as partições que nós criamos. Por exemplo, naquela aula, nós temos o SDA2, que é a partição barra, tá? Partição barra. Nós tínhamos o SDA1, que eu acho que era a partição de boot. Tá aqui, opa, tá aqui ela, ó. Partição de boot. Nós temos o SDA3, provavelmente é o swap, e esse não vai aparecer aqui. Nós temos o SDA5, que é o barra home, que é a pasta dos usuários, né, onde ficam lá o diretório pessoal dos usuários cadastrados no sistema. Aí depois o SDA6 aqui a gente tem o barra var, que nesta pasta ficam os arquivos de tamanho variado. Aí vocês podem até visualizar também esses arquivos para ver como é que eles são, né? Vou deixar livre para vocês, eu não vou me atentar a isso agora, tá? Então essas partições são as partições montadas no Linux. O que é uma partição montada? Uma partição montada é uma partição que está formatada com um sistema de arquivos específico, pode ser um sistema NTFS, pode ser um sistema FAT, pode ser um sistema ext2, ext3, ext4, ou seja, é uma partição que está formatada e ela está vinculada a um diretório do Windows. Por exemplo, tudo que for armazenado dentro da partição, por exemplo, var, na pasta var, tudo que for armazenado dentro da pastinha var vai ser armazenado nessa partição de 1.9 GB. Quando eu lotar essa pasta var, eu vou lotar a partição de 1.9 GB. Por quê? Porque a partição SDA6 está montada na pasta barra var. Ficou claro isso? Acho que alguém postou alguma coisa. Deixa eu dar uma olhadinha. Se o conceito ficou um pouco confuso, eu posso desenhar no PowerPoint ali. Peraí que eu me perdi nas guias aqui, só um pouquinho. Professor, Pode falar. eu queria saber, por causa, eu tenho uma dúvida, que é relacionada ao diretório mesmo. Por causa que quando eu fui fazer a atividade passada, o senhor pediu pra gente criar uma partição no diretório etc, só que eu não achei esse diretório lá nas opções. Como é que é? Pode repetir. Eu tava lendo o chat ali, desculpa não te escutar direito. Pode repetir, por favor? Não, eu tava falando que quando eu fui fazer a atividade passada, Uhum. eu fui criar a partição, né? Só que tem, o senhor pede pra gente criar uma partição do diretório etc. Só que eu não achei esse diretório. Diretório etc. É, Ah, e eu era pra ter colocado USR. Não tem problema, tá? eu achei isso que eu não achei. Não. Aqui eu acho que na hora de criar ali o documento da atividade eu ratei. Pode deixar sem ela, tá? Tu já chegou a fazer a atividade ou ainda não? Eu já fiz. Tá. Aí eu acabei pulando. Não, pode pular, não tem problema, não vai ser prejudicado em nada, tá? Até quando vocês tiverem alguma dúvida com relação a isso, vocês podem largar no Discord ali também, né? Que assim até outros alunos que vão ter, outros colegas que vão ter o problema, eles já ficam a par e a minha resposta já vai esclarecer, né? Como essa, por exemplo, não se preocupem. É, o SR. Exatamente, Tainá. Então, gente, eu vou reforçar aqui o conceito da montagem, tá? Eu vou abrir um PowerPoint aqui. Eu sei que isso vai levar um pouquinho de tempo, mas é 5 minutinhos e eu acho que vai valer a pena, tá? Eu acho que é importante isso ficar bem claro para vocês. Por isso que é importante vocês estarem aqui no encontro síncrono, né? Pra gente ir discutindo e ver se a didática aqui ela tá clara para vocês, né? Isso que é importante. Então, assim, nós temos lá vou desenhar aqui discos como se fossem partições do nosso HD, tá? Então vamos supor lá que a gente tem aqui uma partição, esse aqui é o barra, por exemplo, esse aqui é o barra USR, que o pessoal estava falando aí que acabaram criando, conforme eu demonstrei no vídeo.
Aqui nós temos o home, tá? O home ficou grande aqui, deixa eu ver se eu boto em letra minúscula ali. Não. Deixa eu aumentar um pouquinho essa partição que eu acho que dá, né? Aí a gente tem lá, enfim, vou deixar essas 3 partições aqui já é o suficiente, tá? Então aqui é o seguinte, gente, quando vocês criam essas partições, no Linux, na estrutura do Linux, já existe o barra, logicamente, que é onde o sistema em si está instalado, o SR onde os programas ficam instalados, e o barra home é na pasta do usuário, tá? Pensem que esse aqui é o disco rígido principal de vocês, tá? Aí vocês vão adicionar um segundo disco rígido e vão particionar, é o que a gente vai fazer agora, tá? A gente vai adicionar um segundo disco rígido particionado. E vamos supor que no nosso disco rígido, deixa eu botar esses caras aqui para cima. No nosso segundo disco rígido, aí não são partições do sistema propriamente dito. A gente pode criar quantas partições a gente quiser e depois a gente vê os pontos de montagem nela. Vamos supor lá que no nosso disco rígido nós criamos aí 3 partições do tipo primária, ou uma delas poderia ser estendida e as outras e partições lógicas, né? Dentro dela, mas não importa isso agora, tá? Então, o que eu tô querendo dizer isso? Vamos supor que esse disco aqui é o SDB1, tá? Essa partição é SDB1, essa aqui é SDB2, tá? Essa aqui é SDB3. Essas azuis aqui são SDA, tá? SDA1, que é o barra. Essa aqui é SDA2, vamos imaginar, né? 2... Tá? Por que SDA? Porque é o primeiro HD que o sistema reconheceu, tá? SDA3. Tá claro isso? Ó, então essas aqui são as padrões do sistema. Então a gente pegou um segundo disco rígido, adicionou na máquina, particionamos ele, tá? Aí o segundo passo que a gente tem que fazer nesse sistema, nesses HDs, tá? O segundo passo, eu vou colocar uma setinha aqui, ó, apontando para cá, que seria o próximo passo, é a gente formatar esses discos, tá? Essas partições. Eu falo discos, mas são partições, né? Então, o segundo passo, a gente tem que formatar elas. Vamos supor que essa aqui vai ser ext4 para todas. Todas vão ser ext4. Tipo de sistema de arquivos ext4 para todos. Tá? Esse é o próximo passo que a gente vai fazer. A gente vai adicionar um disco rígido. A gente vai particionar esse disco rígido em quantas partições a gente quiser. Depois a gente vai formatar essas partições. E aí depois a gente vai dar um ponto de montagem para elas, que seria o passo 3. Tá? Deixa eu botar elas aqui. Aqui. Vou botar a setinha aqui pro lado. Opa. Se não tiver claro isso que eu estou explicando agora para vocês, isso me avise. Tá? E aí, agora eu vou ter que, deixa eu pegar um objeto aqui no PowerPoint que se assemelha a uma pasta. Eu acho que esse aqui se assemelha a uma pasta, ó. Acho que esse aqui. Se tiver um outro mais legal, até não sei, vou pegar esse aqui, ó. Imagine que isso aqui é uma pasta, tá? Então o que a gente vai fazer? Bom, as 3 partições estão formatadas, então eu tenho que pegar e criar uma pasta em algum local, ou pegar uma pasta já existente. Eu posso tanto criar ela ou pegar ou uma já existente, tá? O ideal é que a gente crie, tá? Vamos supor lá que eu crio uma pasta lá em barra média, e dentro de mídia eu crio uma pasta chamada música, tá? Aí vamos supor que vai estar tudo que eu armazenar em música vai estar aqui em SDB1. Tudo que eu armazenar aqui em filmes, por exemplo, eu estou criando essas pastas aqui. Isso aqui eu já teria que ter criado antes de fazer a montagem, tá? Então esse é um processo que a gente vai ter que fazer. Filmes. E vamos imaginar que na nossa outra partição aqui vai ter trabalhos. Trabalho não, deixa eu ver. Fotos. Tá dando para enxergar aí o PowerPoint? Beleza. Tá, então, qual é o primeiro passo? Nós adicionamos um segundo HD, que é o SDB. Pegamos e particionamos esse HD SDB. Criamos 3 partições. Próximo passo, a gente formatou cada uma das partições, nesse caso aqui com ext4. Poderia ser NTFS, poderia ser FAT,
Poderia. Poderia ser ext2, ext3? Poderia. Isso a gente viu em aula passada, o que é um sistema de arquivos. Por isso que é importante. É tudo uma coisa está vinculada à outra. Senão vocês vão ficar boiando. Tá? E aí essa partição SDB1, eu montei ela nessa pasta aqui que eu criei anteriormente, chamada música. A partição SDB2, eu montei ela também numa partição chamada filmes, que eu criei também essa partição, que fica dentro de mídia. Essa partição mídia já existe no Linux, tá? Que são as mídias, né? E a partição SDB3 eu montei numa pasta que eu já havia criado lá em mídia, chamada fotos. Então tudo que eu armazenar, todas as fotos que eu armazenar, ela vai compor aqui essa partição. Ou seja, não vai lotar, por exemplo, barra lá do meu sistema. Elas são independentes, entenderam? Não tem nada a ver. Não vai lotar nenhuma dessas outras duas partições. Ela vai lotar apenas a partição SDB3. Olhem só que interessante. Por isso que a gente acaba criando um sistema mais robusto. Porque as partições independentes, elas não vão impactar na performance do sistema. Interessante, né? Por exemplo, se a gente tivesse tudo dentro de barra e eu começar a largar foto, vídeo e muitos arquivos pesados, grandes lá dentro, o que vai acontecer com o meu barra? Ele vai ficando carregado, vai ficar grande num ponto assim que o meu sistema vai ficar lotado, né? Então, esse é o conceito de particionamento, criar pontos de montagem. E ponto de montagem é isso aqui, tá, gente? É isso aqui que eu tô mostrando pra vocês, ó. É essa parte aqui. Tá, deixa eu ver se eu consigo tirar o fundo aqui pra... Aí. É isso aqui, é o ponto de montagem. Quando tu pega uma partição e tu monta ela numa pasta. Tu pega uma outra partição, tu monta ela noutra pasta. Tu pega uma terceira partição, quarta partição, quinta, não importa. Monta ela numa determinada pasta. Tudo que for gravado dentro daquela pasta vai ficar dentro daquela partição específica. Ficou claro esse conceito? Agora, se a gente fizer ali no terminal, vai ficar claro. Foi válida essa demonstração aqui? Ela deu para entender o que eu estou explicando? Como é que tá aí para vocês? É isso que eu quero saber. Tá. Deixa eu ver aqui vocês aqui. Não tem nenhuma mãozinha levantada. Então tá. Agora a gente tem que... Agora a gente vai fazer aqui no terminal esse processo, tá? Só que antes disso, né? Vamos ver uma coisa. A gente tem outro HD aqui para usar? Senão a gente vai ter que adicionar. Eu tô logando com o usuário aluno aqui agora. Tá bem lento esse login aqui. Tá bem lento essa máquina. Tá. Então, vocês viram que montado... Agora, quando eu falo em montado, vocês já sabem o que é, né? Por exemplo, existe uma pasta barra montada em SDA2, que é onde está o sistema. Existe uma pasta USR, isso aqui foi criada pelo sistema, né, gente? Que está em SDA7, está montado em SDA7. SDA5 está montado em home, ó. Tudo que eu colocar em home vai lotar apenas essa partição aqui. Não vai impactar nas demais. Agora você consegue entender bem, né? Do que eu estou explicando. Ó, por exemplo, a pasta barra var está montada em SDA6, ó. Isso que é interessante, tá? Usamos o comando fdisk, que é a ferramenta que a gente vai usar, tá? Fdisk espaço "-l" para listar o que a gente tem de disco rígido. Então, o que a gente tem aqui? A gente tem apenas um disco rígido. Como assim apenas um? Sim, apenas um. A gente tem aqui apenas SDA, ó. Tá? Aqui é o tamanho delas, tá? E é isso. Aí, por exemplo, a gente consegue, inclusive, por exemplo, eu quero saber qual é o sistema de arquivos. Isso aqui é um comando que não está no material, tá, gente? Já coloquem na memória de vocês aí, na ponta do lápis. Eu quero saber qual é o sistema de arquivos, por exemplo, de SDA5. SDA5 é onde está a nossa pasta home. Quando foi criada essa partição, qual é o sistema de arquivos que o Linux criou? Vamos ver? Usa um comando mkfs de make file system, tá? mkfs é o comando, tá? "-v". Na verdade, se vocês usarem "-help", vocês vão consultar o help relacionado ao comando mkfs, que é make, né, file system, ou seja, fazer um sistema de arquivos. Ó,
E aqui ele diz, ó, ele diz que "-v", ele vai mostrar a versão, né? Qual é o sistema que a gente está usando. Então vamos usar isso, ó. mkfs, espaço, "-v" maiúsculo, barra dev, que é onde ficam as partições, e eu quero saber a SDA5. Ó. Então o que ele me diz aqui? Ele diz que a partição SDA5, essa partição que a gente consultou, o sistema de arquivos dela, olha só que interessante, é ext2, ó. Então o Linux criou um sistema de arquivos ext2 lá para home. Interessante, né? Bem interessante isso, tá? Aqui ele vai perguntar se quer continuar mesmo assim. A gente pode tanto digitar sim como não vai fazer nada, tá? Isso aqui é só para ele nos mostrar qual é o sistema de arquivos que o Linux, lá na hora da instalação, ele criou. Ele criou um ext2. Viram só que interessante? A gente consegue descobrir isso via comando, tá? Então, o que a gente viu aqui? A gente viu que rodando o comando fdisk-l, ele nos mostra todos os discos rígidos e apenas as partições aqui, ó, independente de estar montado ou não, tá? Aqui, usando o comando df-h, ele vai nos mostrar apenas as partições montadas, que estão formatadas e montadas. O que é montadas? Vinculadas a uma pasta específica. Beleza? Bom, então o que a gente viu aqui, rodando o comando fdisk-l, é que a gente só tem um disco rígido. Então, a gente vai ter que adicionar um disco rígido na nossa máquina virtual. Então, eu vou desligar minha máquina usando o comando halt. Eu tenho que estar como administrador para desligar, né? Vocês podem rodar o comando sudo halt se estiverem com o usuário de vocês, ou se estiverem como administrador como eu, apenas halt. Pronto, o Linux vai então desligar. Ó, então, vou esperar um pouquinho para não dar um problema nessa máquina na hora da gente ligar ela não ligar, né? Aí é complicado. Vamos adicionar um HD, como se a gente estivesse abrindo o nosso computador, pegar uma chave de fenda, ponta cruzada, remover a tampa do computador, pegar o HD novo, desembalar ele e instalar lá dentro. É isso que a gente vai fazer agora. Tá? Só que aqui no mundo virtual é tudo mais fácil. Não precisamos de chave nem nada disso. Então eu vou desligar a máquina agora. Pronto. Vou vir aqui nela. Vou clicar com o botão direito. Vou em configurações. E vou naquela janelinha, naquela guia armazenamento que eu mostrei para vocês lá no início, aqui no início da aula. E aí eu vou adicionar um HD, vou criar um HD novo e vou colocar na controladora SATA. Não vou colocar na IDE, porque senão minha máquina não vai bootar. Aí eu tenho que arrastar ele para SATA. Não que se vocês criarem na IDE estragou a máquina de vocês, não é isso. Mas aqui já fica mais fácil. Aqui na SATA eu posso adicionar também um drive de CD, DVD ou um novo HD. Eu vou adicionar o HD. Vou clicar aqui em criar, no botãozinho do meio. Aí aqui é aquele passo a passo que vocês já conhecem, do tipo VDI, dinamicamente alocado. O tamanho aqui eu vou colocar como 10 GB, tá bom. E eu vou criar o nome dele aqui, HD2. Para mim localizar ele depois ali. HD2. Vou clicar em criar. Pronto. Então deve existir aqui um HD2 ali na máquina. Agora que eu criei ele, eu seleciono ele e escolho. Clico em escolher, ó. Pronto, ó, aqui tem o meu sistema operacional, um HD de 30 GB e eu tenho mais o HD2 de 10 GB, tá? Vou clicar em OK agora. Pronto. Se eu olhar aqui no resumo da máquina em armazenamento, então aqui os dois HD. Então na porta SATA 1 eu tenho o meu HD de 30, onde está o sistema instalado, e na porta SATA 1 eu tenho o meu HD de 10 GB que eu acabei de adicionar. Tudo certinho aqui no resumo, então agora eu já posso ligar minha máquina com duplo clique. Eu tô indo muito rápido, gente? Assim, se vocês forem fazer junto comigo, não vai dar, tá? Porque eu não posso... Se é na aula normal, lá 4 períodos, perfeito. A gente tem tempo. Cada passo que eu dou, vocês iam acompanhando. Só que a nosso encontro aqui é 1 hora, não são 4, né? Então não tem como a gente fazer juntos, porque senão a gente não vai fazer nada. Então a ideia é vocês entenderem e depois assistirem o vídeo para proceder com a atividade. Tá, gente? Então, infelizmente, o ensino remoto não nos permite, dentro desse horário reduzido, eu aguardar vocês, ligar a máquina de vocês, né? Então, não temos esse luxo, né, desse tempo.
Esperar minha máquina ligar agora que ela vai inicializar aí com os 2 discos rígidos. E a gente vai entrar com aqueles comandinhos que tá ali no material, que não são complicados, tá? Eu acredito que essa atividade ela seja tranquila, mas como eu já falei anteriormente, né, gente, quem está com problema de instalação de sistema operacional tem que resolver, já era para ter resolvido a essa altura, porque todas as atividades vão ser em cima de sistemas operacionais instalados. Instalação de sistema, já passamos essa parte, tá? Então isso é águas passadas. São águas passadas. Mas claro, né, vocês não vão estar desamparados. Por enquanto ninguém me procurou para um atendimento ali, né? Que a gente faz ali síncrono, só marcar o horário ali no Discord. Não houve a procura. Né? Ninguém me procurou. Então acredito que vocês consigam, se tiver alguma pendência, consigam resolver sozinhos. Mas de qualquer forma eu estou à disposição, tá bem? Muito bem. Iniciou o sistema. Vamos logar então a senha aluno. Show de bola. Esperar o nosso desktop carregar, então. Demoradinho esse desktop, hein? Bem aqui abaixo, gente, tem um ícone aqui que aparece um Vzinho e um termômetro ali. Ali ele mostra o grau de processamento que a nossa máquina virtual está exigindo, né? Ela está no máximo ali, ó. Limite de execução 100. Tava em 100. Vamos ver se ela dá uma baixada aqui, que lá nos mostra no status aqui. Ainda está em 100. Eu não sei o quanto é preciso isso. Vamos ver se ela baixa aqui, só pra ver se muda esse status aqui. Não muda, tá sempre em 100 aqui. Tá no limite, eu acho que é por causa do OBS também. Enfim, vou abrir o terminal aqui agora, Ctrl Alt T. Aí estamos, vou usar o comando sudo su para já ficar como administrador do sistema. Vou usar senha aluno. Pronto, agora estou como administrador do sistema. Vou usar o comando df-h para vocês verem que segue tal qual estava antes. Ou seja, vai aparecer partições apenas as montadas. Tá? A gente não tem nem sistema de particionamento, nem GPT, nem MBR, nem nada do tipo naquele HD que a gente adicionou. Vamos usar o comando fdisk-L para ver como é que está o nosso disco rígido, ou nossos discos rígidos. E aqui percebam, gente, a gente tem aqui um disco rígido do tipo SDA de 30 GB. Dentro desse disco SDA a gente tem essas partições aqui, tá? Que foram criadas já com seus devidos sistemas de arquivos, tá? E mais abaixo a gente tem um SDB, que é aquele HDzinho de 10 GB que a gente acabou de adicionar. Só que dentro desse SDB não existe nada. Ó, não tem partição porque a gente não criou, tá? Então o que a gente faz? A gente vai criar agora, vamos criar uma tabela de particionamento primeiro, ou GPT ou MBR. Eu vou criar primeiro o MBR, tá? Depois eu mostro o GPT, que é mais simples. Mais simples é que o GPT a gente não precisa se preocupar se a gente vai criar uma partição primária ou uma partição estendida. É só isso, essa é a diferença. Então eu uso o comando fdisk, tá? E eu tenho que chamar o disco rígido SDB, que ele fica dentro de /dev, conforme vocês estão vendo aqui, ó. Tá? /dev barra o próprio disco SDB. Simples assim. Fdisk é uma ferramenta de particionamento, então eu vou particionar um disco rígido que é o SDB, que está dentro de /dev. Dou um Enter. Pronto, carregamos a ferramenta. E aqui quando aparece comando M para ajuda, se eu pressionar o M, olhem só que interessante, ele tem um help aqui, ó, com todos os comandinhos que a gente precisa. Olhem só que interessante. Então, os comandos que a gente vai usar vai ser o D para deletar uma partição, tá? O F para nos exibir as partições não particionadas ainda, tá? Enquanto a gente tem livre ainda não particionado. O P para printar
as partições que a gente criou, tá? E basicamente esses, tá? Aqui o V ele mostra a tabela de partição. Aqui embaixo, tá? Tem aqui, ó, save e exit. Esse comando aqui, depois que a gente cria todas as partições, a gente tem que colocar, digitar o W para gravar, né? W de write, para gravar as modificações no HD. E aqui mais abaixo tem dois comandos aqui que a gente vai utilizar, que é o G para criar uma tabela de particionamento do tipo GPT, ou o O para a gente criar uma tabela de partição do tipo DOS ou MBR, tá bem? Então vamos criar do tipo DOS MBR. Primeiro, se eu digitar, por exemplo, o comando F, olhem só, ele vai dizer que eu tenho 10 GB livre, ó. Tá? O que mais que a gente pode mostrar aqui também? O P, ele vai me exibir as partições que eu tenho. Como eu não tenho nenhuma, ele não vai mostrar nenhuma. Tá? Então, vamos criar então uma tabela de particionamento do tipo DOS. Tá? Por padrão, ele já cria a tabela do tipo DOS. Tá? Por padrão, ele não cria GPT. Mas vamos forçar aqui. Vou pressionar O e vou dar um Enter. Ó. Created a new DOS disk label with disk identifier e aqui o código dele. Tá? Então ele criou a tabela de particionamento do tipo MBR, tá bem? Agora para a gente criar uma partição, a gente vai digitar aqui a letrinha N para add uma new partition. Então N, ó. Eu vou querer essa partição que ela seja primária ou estendida. P para primária, E para estendida. Vou criar uma partição primária. P. Ó, Enter. Número da partição, ele sugere de 1 a 4. Não, ele mostra que a gente pode escolher de 1 a 4, ele sugere, né? Se eu pressionar Enter direto, sem digitar nada, ele vai determinar que essa vai ser a primeira partição, a partição de número 1. Eu vou, como ela é número 1, eu posso tanto digitar 1 aqui, ou dar um Enter, tanto faz. Aqui em primeiro setor, aqui a gente simplesmente, onde vai ficar localizada no disco a partição, aqui a gente, por padrão, a gente só dá um Enter, tá? No último setor, aqui é importante. É aqui que a gente vai determinar qual é o tamanho da nossa partição. Se eu digitar um Enter aqui, e aqui você se atentem nessas letrinhas. Então, quando aparecer essas letrinhas K, M, G, T e P, tá? Vocês param aqui e pensem que este é o momento, quando a gente está criando uma partição, qual é o tamanho que ela vai ter, tá? É aqui que a gente escolhe, bom, estou criando uma partição primária, tá, mas qual tamanho ela vai ter? É aqui que eu determino. Se eu der um Enter aqui, gente, o que acontece? Ele vai particionar todo o HD. Ele vai pegar todo aquele disco rígido e criar uma única partição e acabou. Aí eu vou ter que desfazer o processo se eu quisesse criar mais partições, que é o nosso caso aqui. Então o comando pra gente... Eu tenho que pressionar no unlock aqui do teclado. O comando pra gente criar uma partição e definir o tamanho, né? A gente está definindo o tamanho nesse momento. É agora. Então a gente digita mais, a tecla mais, o tamanho da partição. Eu vou criar uma partição de 3 GB, por exemplo. 3. E aí, como eu quero gigabyte, eu pressiono G maiúsculo. Mais 3G. Tá? Se eu quisesse, eu quero uma partição de... acho que deu pau aqui. Eu quero uma partição de 300 MB. Eu coloco mais 300 M maiúsculo. Tá? Mas no nosso caso, aqui nesse exemplo, eu vou criar uma mais 3G, que vai ser 3 GB. Vou dar um Enter. Ó, create a new partition 1 do tipo Linux e o tamanho de arquivo tem 3 GB. Tá? Vamos criar uma próxima partição, letra N de new, né? Então, vou criar uma partição. Essa partição também vai ser primária, tá? O número dela, vou deixar, ele está sugerindo que ela seja a partição número 2, vou deixar assim. O primeiro setor vou deixar como padrão aqui também. E o tamanho dela agora eu vou colocar mais 2 GB. Então essa segunda partição vai ter 2 GB. Pronto, segunda partição criada. Vou criar uma terceira partição, N, do tipo primária também, tá? Essa partição ela está sugerindo que ela seja partição 3, tudo bem. O primeiro setor eu não apenas passo. E o tamanho dessa partição vai ser 1 GB. Mais 1G. Pronto. Criada a terceira partição.
Agora eu vou criar uma próxima partição, que é a última que eu vou criar agora, né? Essa partição, se eu criar uma partição primária, eu não tenho mais opção para criar mais nenhuma, então eu vou criar uma partição do tipo E, de estendida. O primeiro setor eu vou deixar padrão. Essa partição, é claro que ela vai ser uma partição lógica, né? Depois a gente vai criar uma partição lógica, por enquanto a gente está criando a partição estendida, só para deixar claro, tá? Aqui interessante que como eu estou criando uma partição estendida, eu só posso ter uma estendida que ocupe o resto do HD. Então, aqui em tamanho eu só vou dar um Enter para ele pegar todo o resto que sobrou do HD. E ele me disse que criou uma partição do tipo estendida de 4 GB agora. Viram só que legal? Agora, por exemplo, eu crio uma partição nova, né? Ele apenas ele já entende que essa partição que eu estou criando é uma partição lógica, porque eu não posso mais criar partição primária, né? Eu já tenho as 4 partições, mas se eu tivesse, por exemplo, só 2 primárias, eu teria que ele teria a opção para a gente criar uma partição lógica especificamente, tá? Então essa partição do tipo lógica eu vou usar ela, vou criar uma partição de 1 GB aqui, então mais 1 G, ó, pronto. E agora eu vou criar a última partição usando o resto do disco. Então, first sector, aqui o tamanho eu simplesmente vou dar um Enter e criou uma partição de 3 GB, tá? Agora eu vou pressionar a tecla P para ver o que ele fez ali. O que ele fez? Não, o que a gente fez, né? Então eu tenho o SDB1, que eu lembro que é uma partição primária de 3 GB. Eu tenho o SDB2, que é uma partição primária de 2 GB. Eu tenho o SDB3, uma partição primária de 1 GB. Aí depois eu tenho o SDB4, que é uma partição estendida, essa não posso usar, né? Ela apenas permite que a gente crie partições lógicas, e essa sim, claro, a gente pode usar. SDB5 é a partição aquela de 1 GB, e depois a última partição é SDB6, é a partição de 3 GB. E aí a gente terminou com HD. Agora eu pressiono a tecla W para escrever essas informações no disco, porque se eu sair fora do DiskPart, nada vai ser salvo. Então eu tenho que pressionar a tecla W. Pronto. Então tudo foi realizado e eu já estou aqui com o meu usuário aqui, hashtag. Ele já sai fora automaticamente do DiskPart. Agora eu vou usar então aquele comando DiskPart, né? Não, desculpe, DiskPart não, fdisk, tô com o DiskPart na cabeça. fdisk -l, tá? E olhem só, quando eu rodei o comando agora fdisk -l, ele me lista as partições do HD SDA e agora as partições que nós criamos do HD SDB. Só que tem um detalhe, né, gente? Essas partições aqui não, a gente vai formatar elas agora, elas estão todas em ext2, por padrão Linux converte elas em ext2, a gente até pode ver isso usando o comando mkfs, que já foi mostrado, -v para saber a versão, e /dev, vou pegar aqui um SDB1, por exemplo, SDB1, vamos ver que tipo de sistema de arquivos ela tá, ó, do tipo ext2, ó, tá? Mas a gente pode formatar cada uma delas, tá? Agora no sistema de arquivos que a gente quiser. Por exemplo, para a gente formatar, eu quero colocar SDB1 como ext4, então eu rodo o comando mesmo, mkfs.ext4, aqui é ponto, tá, gente? Não é ponto e vírgula, não. Tá. Vou criar um sistema de arquivos ext4 de /dev sdb1. É isso. Eu estou formatando aquela partição com o sistema de arquivos ext4. Ele pergunta se eu quero realmente proceder. Quero. Pronto. Está formatado. Então, por exemplo, se eu rodar aquele mesmo comando mkfs agora, ele vai me mostrar... Está mostrando que é ext2 aqui. Não deveria. Deixa eu ver aqui. Só um pouquinho. Deixa eu ver se é E-V.
Será que é minúsculo? Ou menos T? Não, menos T não. Não é. E esse menos V aqui? Também não. Não sei por que ele não está. Deixa eu ver uma coisa aqui. Só testando, gente. Aqui ele vai mostrar a informação da versão do MKFS, não é o que eu quero. Mas enfim, deixa quieto então. Vamos formatar as outras partições. Então, MKFS. Essa eu vou formatar do tipo ext3, por exemplo, ext3. Qual delas? /dev sdb. sdb2. Pronto, formatado. Agora eu vou formatar mais uma. Vamos supor lá aqui ext4 /dev sdb3. Estou formatando o sdb3, ó, com ext4 de novo. Pronto, está formatado. Agora eu vou formatar o sdb5, que é a primeira partição lógica, aquela de 1 GB, né? Então vamos lá. Então mkfs do tipo, vamos formatar essa do tipo fat, ó, tá, /dev sdb 5, que é aquela partição lógica de 1 GB que nós criamos. 1, 2, 3 e foi. Aí, formatada também em FAT. E agora, vamos formatar nosso SDB6, que é a partição de 3 GB lá, lógica, né? Só que essa vai ser NTFS. NTFS. Aí. Que é aquela partição reconhecida pelo Windows também. FAT também, né? Pronto. Essa aqui vai demorar um pouquinho mais para ele formatar. Vamos aguardar. Não é muito também, que ele já vai dar uma acelerada aí. Agora o MKFS espaço "-v", eu não sei porque que agora ele deu aquele problema ali, que ele não estava exibindo o sistema de arquivos da partição. Achei estranho. Enquanto formata ali, vou dar uma olhadinha aqui em cima. Ele estava dizendo aqui, eu que estava rateando, gente, aqui ó. Ele estava dizendo, ó, /dev sda era ext4 file system, ó. Tava certo o comando, tá? Eu tava olhando essa linha aqui, ó. Mas a linha que a gente tem que ver é essa aqui, ó, com o sistema de arquivos que a gente tem. Essa aqui é a linha que importa, ó. Ó, ele está dizendo /dev sdb1 contém um sistema de arquivos ext4. Vocês também não tinham percebido isso, né? Vamos ver então aqui, ó. Vamos exibir agora, por exemplo, essa partição número 5 que qual que a gente formatou agora? SDB6. Então, olha só, mkfs, tá? -v, para mim saber que tipo de sistema tá o nosso /dev sdb6. Ó. Aí ele tá me dizendo aqui que, ó, /dev sdb6 contém um sistema de arquivos do tipo NTFS. Viram só? Ele exibe direitinho. Então a gente descobre se uma determinada partição, qual o sistema de arquivos que ela tá. Até vamos ver uma coisa aqui, ó. mkfs -v maiúsculo /dev sdb1. Quero saber, não, meu sdb2, qual é? sda2, que é o barra do sistema. Qual é o sistema de arquivos que ele tá? Eu tinha falado para vocês que ele estava em ext2, mas na verdade não. O Linux quando instala não, quando a gente cria lá as partições, nós determinamos lá que era ext4. Isso lá na aula passada. Então tá. Sistemas de arquivos criados, gente. É isso.
todos os discos formatados. Se eu der o comando df-h, ele não vai me exibir ainda o SDB, porque ele não está montado. A gente tem as partições, a gente pegou nosso HD, a gente fatiou o HD, a gente pegou cada fatia e criamos um sistema de arquivos para ele. Alguns ficou em ext4, um ficou em ext2, eu acho, um em FAT e o outro em TFS. Não foi isso que a gente fez agora? Então, cada fatia do nosso HD, voltando aqui ao PowerPoint, ó. Então, um ficou em ext4, o outro ficou em ext2, o outro lá em FAT, né? O outro lá em NTFS, que a gente criou também, né? Um ficou em NTFS, cada fatia, né? NTFS. Né? Lembrando que essas duas partições... Aqui a gente tem também uma outra partição lá, é o SDB1, o SDB2 e o SDB3 são partições primárias. E a gente tinha aqui o SDB... Esse aqui é o SDB5. E a gente tem também o SDB6, né? Que é aquela partição de 3 GB. É isso que a gente fez no nosso HD. Lembrando, eu até vou pintar uma cor diferente, que essas duas partições elas são lógicas, né? Lembraram? Deixa eu botar aqui um verdinho. Não, um verde mais escuro, senão não vai contrastar com a escrita interna. Tá? Então, aqui, ó. Isso aqui é a nossa... Deixa eu tirar o fundo. Aqui é a nossa partição estendida. E dentro dessa estendida aqui a gente tem essas duas aqui. É isso. Ficou claro agora pra vocês, né? É isso que a gente criou, né? Tá? A gente só que é uma só em TFS. Essa aqui eu acho que é FAT, o ext4, não me lembro. Tá? Não vem ao caso. Tá? Então a gente tem duas partições lógicas, né? Uma de 1 GB. Essa aqui tem 1 GB, essa aqui tem 3. Né? Que fica dentro de uma partição estendida que é de 4 GB. Aqui dentro da partição estendida a gente não consegue escrever nada, tá, gente? Não é utilizável essa partição estendida, apenas as lógicas que estão dentro dela. Tá claro isso? Ah, beleza. Tá, então agora assim, ó, eu sei que são 9 horas agora, mas agora é só a gente criar as pastas e montar. É simples, é a partezinha mais barbada que tem. Então, por exemplo, eu posso tanto... Para a gente criar uma pasta, vocês já viram essas atividades por linha de comando lá no semestre passado, que é o mkdir, né? mkdir barra média, e aqui eu crio o nome da pasta, por exemplo, vou criar... Vamos ver o que tem dentro de mídia. ls barra mídia. Já existe essa pasta no Linux, tá? Ó, tem nada, tá vazia. Tá? Então, mkdir, vou criar umas 3 pastas aqui só. Barra mídia. E o nome da pasta vai ser... A gente tinha criado lá, que era... Não era filmes? Música, né? Músicas. Tá? Ó. Pronto. Já vou criar a pasta aqui, uma pasta chamada filmes. E vou criar uma outra pasta aqui chamada... O que a gente colocou? Fotos. Eu vou só montar esses 3 aqui, nessas 3 pastas, tá? Os outros partições eu não vou mexer agora para não tomar muito tempo. Certo? Ó, então é isso. Só que assim, ó, se eu começar a colocar música aqui dentro, filmes e fotos, o que vai lotar? Aonde vai começar a ocupar espaço? Qual partição? Vai começar a ocupar espaço da nossa partição barra, tá? Que é o nosso SDA2 aqui, ó. Ela tá com 5% de uso. Vocês vão começar a colocar foto, vídeo e música, vai começar a lotar o barra do sistema. E a nossa ideia é que não fique no barra essas pastas, que fique lá naquelas partições em SDB. Por isso que a gente vai montar agora. Então o comando para montar é mount, tá? Barra dev SDB1, por exemplo, no meu SDB1 vai ter a pasta, vai estar montada na pasta barra mídia músicas. Isso. Tá? Ó, montado. Ó, vou dar um df -h para vocês verem. Olhem aqui. A pasta barra mídia músicas está montada em SDB1, ó, que é aquela partição de 3 GB. Aqui aparece 2.9, mas era aquela partição de 3 que a gente criou. Viram só? Agora, se eu lotar
essa pasta música, se eu começar a largar a música aqui dentro, ela não vai mais pro barra. Ela vai começar a lotar a partição SDB1 do segundo HD. Então, mount barra dev, né? Barra SDB2, por exemplo, tá? Vai ficar no barra mídia fotos, né? Não, filmes. Ó, então o meu SDB2, tá? Tô montando a pasta filmes no SDB2. Pronto. Ó, df-h. Percebam que o SDB2 está montado, filmes, né? A pasta filmes está montado no SDB2, ó. Vamos criar mais uma aqui, mount. Aqui eu posso fazer o seguinte, gente, ó. Se eu for para dentro da pasta barra mídia, ó, cd espaço barra mídia. Ó, tô dentro de mídia aqui agora, tá? Aí o comando muda aqui um pouquinho, ó. Fica mais simples se vocês quiserem, ó. Posso dar o comando, por exemplo, mount barra dev sdb3, tá? Eu posso usar uma lógica também se eu quiser, sdb6 aqui, por exemplo. Aí eu não preciso usar o barra mídia, ó. Não faz sentido, eu uso apenas o nome da pasta. Qual é o nome da pasta que a gente vai criar agora? Fotos. Isso aqui. Pronto. Ó, df-h. Ó, sdb6, que é aquela partição lógica. Tudo que for jogado na pasta fotos vai para sdb6. É assim que a gente monta. Tá? Ah, eu errei, não queria montar em fotos. O que eu faço agora? Uso o comando umount. Umount barra fotos. Desmontei. Umount é o contrário de mount. Aí vocês não precisam dizer qual é a partição, tá? Vocês desmontam apenas a pasta, ó. df-h. Não existe mais a montagem na pasta fotos. Tudo que for gravado em fotos, agora vai lotar o nosso barra de novo. Tá? Então, mount é para montar, umount, desmonta. Beleza? Vou desmontar todas, ó. Umount barra filmes. Não é barra, é só filmes, desculpem. Pronto, desmontei filmes e agora vou desmontar músicas. Desmontei tudo, ó. df-h, desfiz tudo, ó. Não existe mais, não tá aparecendo mais nada em SDB aqui, porque não tem nada montado nas partições lá. Viram só? Que interessante. Tá? Aqui, ó, por exemplo, nós criamos um sistema de arquivos, né? Uma tabela de partição do tipo MBR, do tipo DOS. Agora, olhem só. Se eu usar o comando fdisk barra dev sdb, a gente vai voltar lá pro fdisk, ó. Tá? Agora a gente vai começar a excluir aquelas partições. Então, para deletar, é a tecla D, ó. Quer deletar a partição 6? Quero. D de novo. Quer deletar a partição 5? Quero. D de novo. Quer deletar a partição 4? Quero. D de novo. Deletando a partição 3. D de novo. Deletando a partição 2. E D de novo. Deletando a partição 1. Todas foram deletadas. Ó, se eu pressionar P para printar, não existe nenhuma partição. Agora, eu vou trocar o sistema de gerenciamento de partições de MBR para GPT. Então, a teclinha é a G. Ou vocês pressionem M aqui, é só dar uma olhada. Ó, esse G aqui, ó. A gente vai criar, então, uma tabela de partição do tipo GPT, ó. G. Tá? Então, a gente criou agora. Agora, quando eu crio uma partição, gente, olhem só que interessante, ó. Ele apenas pergunta qual é o número da partição, vou colocar como 1 como padrão, que vai ser no primeiro setor, e o tamanho dela, vamos supor, 3 GB. Mais 3G. Pronto. Criar uma nova partição. Ele não pergunta se é primária ou estendida, porque do tipo GPT todas são primárias. Partição número 2. Primeiro setor deixar padrão, tamanho 2 GB. Mais 2G. Pronto, criado. Nova partição. Vou usar como 3. Ó, ele deixa criar até 128, ó. Até 128 partição. Essa aqui é a 3 de 128. Primeiro setor normal, tamanho mais 2G. Ó, criar uma nova partição, N, partição 4,
Primeiro setor padrão, mais 1G. Essa de 1 GB. Ó, nova partição. Todas são primárias, né? Então, primeiro setor em branco, mais 1G. Essa aqui é de 1 GB também. Isso aqui que vocês fizeram lá no Gparted, estamos fazendo aqui agora. Nova partição, número 6, primeiro setor padrão, mais 1G. Ó, tô criando várias partiçõezinhas. Eu acho que acabou o HD, hein? Foi isso que ele disse. Ó, então ele criou mais uma partição de 1023 megabytes, claro, porque 1 GB é 1024, ele não tinha mais um 1024 para me dar, acabou. Então esse value out of range quer dizer que o HD acabou. Não tem mais espaço para particionar. Aquela partição de 1 GB que eu queria fazer não dá. Aí eu simplesmente dei um enter e ele criou uma partição de 1023 megas. Então se eu der um P agora, ó, olha as partições que eu tenho, ó. Eu tenho uma de 3, duas de 2, SDB2, SDB3, SDB4 1 GB, SDB5 1 GB e SDB6 1023 megabytes, que a gente acabou com o HD agora. Agora pressiona a tecla W para escrever. Pronto. Escrevemos. Agora eu posso simplesmente fazer aquela formatação que a gente fez, né? Então, por exemplo, mkfs do tipo ext4 /dev /sdb1, né? Ó, tô formatando no tipo ext4 sdb1. Ó, quero formatar realmente? Quero. Pronto. Ó, agora eu posso montar essa partição formatada numa daquelas pastas que eu criei. Eu ainda já estou dentro de MIDI, então é até mais fácil. Então comando mount /dev, qual partição? SDB1, que eu acabei de formatar. E o nome da pasta vai ser, vamos pegar a pasta músicas. Pronto, montado. Ó, df espaço "-h" para exibir. Olhem lá, ó, em SDB1, músicas. E agora a gente está utilizando um sistema de particionamento do tipo GPT e não mais MBR. Galera, é isso. Tomei mais 10 minutinhos de vocês, mas o que eu queria mostrar é exatamente isso. Tranquilos? Gostaram da... Vocês viram lá como é que é pelo modo gráfico, lá com o Gparted e pelo próprio Windows, né? E agora vocês estão vendo pelo terminal ali com a ferramenta FDisk. Então a atividade agora já entrou às 9 ali para vocês, que é exatamente vocês, onde é que tá aqui a atividadezinha? Entrou, ó. E aqui tá, ó, criar uma partição primária, uma partição estendida, tudo pelo FDisk. Aí vocês escolhem ou fazer uma espécie de tutorial em PDF ou gravar um vídeo, tá? Como vocês acharem melhor. Tá bem? Sigam exatamente o que está pedindo aqui nas instruções, tá, gente? Bom, alguém tem alguma dúvida? Acho que só na hora de fazer vão surgir as dúvidas, né? Por enquanto vocês só viram eu fazer, parece que está tudo tranquilo. No momento que vocês colocarem a mão na massa, que a coisa pode ser que pese um pouco. O que eu recomendaria para vocês? O que vocês têm para fazer agora de manhã? Ah, eu não tenho nada, vou ver TV, vou jogar videogame. Por que vocês não tentam já fazer atividade que vocês estão quentinhos? Vão deixar para o final da semana? Vocês vão ter esquecido, vão ter que assistir todo o vídeo de novo, né? Então, recomendação seria já fazer agora, aproveitar agora. Porque senão, se tivéssemos uma aula normal, presencial, vocês ficariam até o meio-dia. Então, isso aqui vocês fazem em 1 hora, no máximo, né? Se tiverem já uma máquina instalada, né? Se tiver que instalar a máquina para isso, aí vai demorar mais. Professor, tem que ser no Ubuntu, nesse desktop, ou não? Pode ser no... Qualquer máquina, mas assim, ó, tu viu ali que no Ubuntu tá funcionando tudo redondinho, né? Sim. Então, Renan, daqui a pouco, se tu tem outra máquina e quer tentar e dar algum problema, pode ser que aconteça algum problema, tu tenha que instalar, por exemplo, o Diskpart já não esteja presente, aí tu vai ter que instalar ele, né? Rodando o comando apt-get espaço Diskpart. Algum percalço pode ser que tu tenha com uma determinada distribuição, tá? No caso, eu demonstrei que com o Ubuntu está tudo funcionando redondinho, velho. Então, se vocês usarem o Ubuntu 14, 16 ou uma versão mais atual, vai funcionar perfeito. Isso eu garanto porque foi mostrado aqui. Eu não instalei nada ali. E tá default. Quer testar numa máquina que tu já tem? Perfeito. Tu ganha tempo e acredito que vai funcionar perfeitamente, tá? Porque é muito básico o FDisk. É um programa muito básico. Então, vai firme. Tá, gente?
Então, uma boa manhã pra vocês, um abração e fico à disposição. Qualquer dúvida, aprendam grito. Não esqueçam, o formuláriozinho eu vou arrumar lá, tá? Nem considerem aquele formulário ali, porque realmente tá bugado. Abraço. Até mais. Tchau, tchau. Professor, você mais. Igualmente.